E aí, beleza? Mark e Amber vão a uma convenção de super-heróis e lá Amber zoa Mark, dizendo que ele deveria pedir uma foto antes de lutar com os vilões. Então, um grupo vestido de invencível posa na frente deles e Mark acha a imitação ridícula. Mark gosta do lugar, mas percebe que Amber está entediada. Então, sugere que façam algo que ela goste. Ela diz que não importa o lugar desde que estejam juntos. Logo em seguida, Mark para na fila de autógrafos de Philip Chef e quando parece que vão fazer algo por Amber, Mark recebe uma chamada de Eve, pois Rex escapou do hospital e ela pede que ele vá ajudar. Sem opções, Mark se despede de Amber e vai atrás de seu amigo. Enquanto isso, Rex está enfrentando o Octobos em um galpão. No começo, Rex se sente sobrecarregado, mas se motiva. Ele lança explosivos, mas Octobos diz que nada da Terra pode machucá-lo, pois é um ser superior. Rex continua se esquivando até que Octobos o prende, mas Rex se liberta com uma bomba. As explosões continuam, mas Octobos prende Rex de novo. Nesse momento, o Invencível aparece. Invencível diz que Octobos é grande, mas Rex insiste em derrotá-lo. Então Rex usa o canhão implantado para derrubar Octobos. Depois, Rex explica a Mark que precisava voltar à ação. Mark entende, pois sentiu o mesmo depois de seu pai. Rex pergunta sobre Amber e, ao saber que ele deixou ela para ajudá-lo, sugere que os guardiões cubram Mark para ele passar mais tempo com ela. Enquanto isso, na base dos guardiões, Amanda e Robô treinam. Amanda comanda um robô, mas se recusa a lutar com ele e ser modificada. Robô explica que aquilo é para consertá-la, mas Amanda acha isso uma ofensa e recusa. Blindado comenta que os guardiões estão ridículos, falando das fraquezas de todos e também sobre os derrotados, como Rex. Imortal informa a Cecil que planeja sair, mas Cecil nega, pois perderam vários membros, mas Imortal não está bem e quase começou uma guerra se não fosse pela intervenção do Invencível. Sem opções, Cecil aceita dar férias temporárias a ele e devolve a liderança a Robô. Ao mesmo tempo, Rick tem um pesadelo onde um médico corta seu corpo para transformá-lo em um androide. Ele acorda assustado e William tenta confortá-lo, mas Rick responde que tudo realmente aconteceu e não sabe como se adaptar ao seu corpo. Donald chega até Cecil para se demitir, porque foi reconstruído e enganado sobre isso, além de não saber mais quem é e não se lembrar das coisas. Cecil então decide dar acesso às gravações onde Donald se vê lutando contra criaturas e salvando pessoas, onde morreu várias vezes. Na universidade, Mark descobre que o diretor Winslow agora é o reitor e entende a dificuldade da morte do pai de Mark, mas exige que ele decida se quer continuar na universidade. E Mark quer, então Winslow dá um mês para ele provar isso. Donald entende que pediu a Cecil para apagar suas memórias, e Cecil explica que Donald sabia que hesitaria em novas situações. Debbie chega em casa com Paul, que a convida para jantar, e surpreendentemente ela aceita. Dentro de casa, ela encontra Oliver e April informa que Oliver aprende rápido, mas não notou nenhum poder estranho. Mark chega e fala com Debbie sobre sua situação com Amber. Então Mark pergunta sobre os encontros dela com Omni-Man. Ela conta que ele a impressionava, mas havia dias em que ele se ausentava, deixando-a sozinha. Mark pergunta se ela gostaria de não ter conhecido ele, mas Debbie diz que sem ele não teria Mark nem Oliver. Na universidade, Donald atende o chamado de William, pois Rick está prestes a fazer besteira. Donald pede para Rick descer para conversarem e para que Rick entenda que ele sabe como se sente, Donald mostra que também foi modificado e conta que decidiu apagar as memórias para viver em paz, e ele entende que fez isso para salvar outras pessoas. Então, chorando e convencido, Rick volta com William. Mark conta a Amber que agora tem 2 noites livres para passar com ela, então a leva para voar pela cidade. Eles se divertem como um casal normal, aproveitando o momento. Enquanto jantam juntos, conversam sobre mais momentos que podiam aproveitar. E tudo está perfeito até que a Viltrumita Anissa aparece, ameaçando arrancar a cabeça de Amber se Mark não a seguir. Então ele aceita ir com ela. Mark abraça sua namorada, pede desculpas e veste seu traje. Ele se encontra com Anissa no céu e Cecil observa tudo. Anissa fala que a Terra quase não tem chance de sobreviver aos próximos séculos, pois estão destruindo o planeta. Então ela pergunta por que ele está ali, ao invés de impedir os humanos de destruírem seu próprio planeta. Ela lembra que
que eles podem salvar mais vidas em um ano do que Mark poderia em um século, e mostra que sua falta de ação também causa mortes. Cecil vê que Mark tem menos de 18% de chance de vencer Anissa e é avisado sobre um titã no Pacífico. O Titã ataca um barco de turistas e Mark luta contra a criatura, mas não consegue causar muitos danos. Anissa intervém atravessando o Titã e matando-o. Mark agradece e Anissa tenta fazê-lo aceitar seu lado Viltrumita, mas Mark rejeita novamente. Mark aceita que a humanidade é imperfeita, mas pede que Anissa vá embora. Anissa então ataca Mark, destruindo sua máscara e jogando-o ao céu. E enquanto tenta lutar, ele é lançado de volta contra o barco. Donald informa que os guardiões vão demorar para chegar, então Cecil ordena que Mark finja aceitar a missão Viltrumita para ganhar tempo, mas Mark se recusa. Anissa continua a bater em Mark brutalmente, criando crateras na ilha. Mark, vendo-se prestes a morrer, diz para ela se decidir. Anissa decide poupar sua vida, esperando que ele mude de ideia antes que tudo acabe. Então ela se retira, deixando Mark destruído ali. Depois, Cecil se reúne com Mark e diz que as folgas não serão mais possíveis. Então Mark volta para Amber, que fala do medo que sentiu e que não pode mais suportar outra situação dessas, além de estar cansada de ficar sozinha. Ela não quer correr risco de vida por causa do trabalho de Mark, então Amber decide que não pode viver no mundo de Mark, terminando com ele. Mais tarde, Mark recebe uma chamada de sua mãe e descobre que Armstrong está em sua casa. Anissa retorna à nave e informa o general sobre o ocorrido, dizendo que Mark está envenenado, assim como seu pai. A conversa é interrompida pela presença de Allen, o alienígena, e Anissa tenta matá-lo. Mas Allen só sente o golpe e, ao atacar de volta, machuca Anissa. Ela decide que os cientistas abrirão Allen para descobrir a origem de sua força e consegue apagar Allen, mas ele estava apenas fingindo. Acabando assim o penúltimo episódio da segunda temporada de Invencível. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!